Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Educação Parental da Educa. Você está prestes a assistir uma aula criada especialmente para ajudar famílias a educar com afeto e atenção. No aplicativo Educa Play você encontra conteúdos feitos por especialistas para ajudar você na jornada da parentalidade saudável e no desenvolvimento emocional. Transforme o vínculo entre a sua escola e as famílias com a Educa Play. Meu nome é Karina Okajima Fukumitsu, eu sou pós-doutora em psicologia, especialista em suicidologia e bem-vindos à Escola de Educação Parental Educa. É um privilégio estar com vocês para falar a respeito de suicidologia, um campo extremamente pouco conhecido, mas que trabalha e que se dedica ao estudo dos processos autodestrutivos. Quando falamos sobre processos autodestrutivos, queremos dizer todos os processos que nós, seres humanos, vivemos, construímos e desenvolvemos uma modalidade de enfrentamento. Eu costumo falar que no campo da suicidologia existem esses estudos dos processos autodestrutivos porque, além de ser uma modalidade de enfrentamento, normalmente, na inabilidade da gente lidar com os nossos sentimentos, as nossas emoções, na inabilidade de lidarmos com conflitos relacionais, e quem nunca se frustrou, se decepcionou com alguma relação interpessoal, muitas vezes, na inabilidade de lidar com esta frustração e este conflito, nós colocamos a energia contra a gente. Então, infelizmente, eu não conheço ninguém que nasceu se autodestruindo, mas que quando a gente enfrenta qualquer situação que nos frustra, qualquer situação em que a gente briga com alguém, que a gente fica decepcionado, frustrado, nós colocamos essa energia contra nós. Eu entrei no campo da suicidologia por ter, desde os meus 10 anos de idade, hoje eu tenho mais de 50 anos, tenho 54 anos, e que eu tenho trabalhado para que a gente possa lidar com esse caminho, com essa trajetória autodestrutiva. Então eu entrei com os meus 10 anos na suicidologia, nesse aprofundamento dos estudos, graças às tentativas de suicídio da minha mãe. E muitas vezes, quando a levávamos no pronto-socorro, nós ouvíamos barbárie, de falta de acolhimento. Eles falavam para minha mãe: Dona Yoko, de novo a senhora tentando o suicídio? Dona Yoko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito mais efetivo para fazer com que a gente não perca mais tempo com a senhora. Foi nesse momento, com 10 anos, que eu declarei que eu faria alguma coisa diferente. E é por isso que eu estou aqui, para falar a respeito da maneira como a gente pode lidar com os processos autodestrutivos, da maneira como a gente pode lidar com um comportamento suicida, com autolesões não suicidas e com adoecimentos autoimunes. Então, vejam bem, eu trouxe 3 áreas que fazem parte desse campo da suicidologia e também dos processos autodestrutivos, cada qual uma modalidade de enfrentamento diferente. Vamos começar com o comportamento suicida. Normalmente, aquele que quer se matar, e eu utilizo a teoria do Edwin Shneidman, que é o pai da suicidologia moderna. Ele fala que muitas vezes a pessoa não quer se matar, mas a pessoa quer matar aquilo que está provocando o sofrimento. Ora, se a gente voltar àquilo que eu acabei de trazer para vocês, que muitas vezes, na inabilidade da gente lidar com o conflito, com a frustração e com a decepção, nós revertemos contra a gente aquela agressividade que poderia ser colocada lá fora. Então, o meu trabalho tem sido ajudar, ou pelo menos facilitar com que a pessoa identifique qual é o calcanhar de Aquiles dela, onde traz sofrimento e qual é a relação que faz com que essa pessoa acredite que a morte seja mais interessante do que a vida. Se a gente for pensar, o contrário da morte é o nascimento.
né? Normalmente a gente fala que o contrário da morte é a vida. Não, na verdade não. Quando a gente nasce, a gente obviamente vai morrer como facticidade existencial, e aí então eu tenho acompanhado pessoas que se autodestroem no meio do caminho, e esse meio do caminho é o que a gente chama de vida. Muitas vezes as pessoas então começam a vislumbrar a ideia de que seria melhor a morte. Por quê? Porque existe um sofrimento. Então, trazendo toda esta ideia, quando nós nascemos, nós recebemos uma senha. Nós não sabemos o número da senha, nós sabemos que morreremos. Então, Karina, o que faz com que uma pessoa se autodestrua? O que faz com que uma pessoa pense em se matar? O que faz com que uma pessoa se corte ou se autolesione? O sofrimento. Então, muitas vezes, o que proporciona o sofrimento é uma negação em relação às emoções, né? A ideia de que muitas vezes aquele sentimento ruim, e quando eu falo sentimento ruim, são todos os sentimentos inóspitos. Quem nunca sentiu tristeza, raiva, ódio, desejo de vingança? Todos nós, enquanto seres humanos. Então, o que perpetua este sofrimento num ser humano é a dificuldade desta pessoa se comunicar naquilo que está incomodando. Hoje em dia eu tenho uma promessa que eu falo, inclusive, como conduta existencial, que eu não fico muito tempo nos meus incômodos. Então eu te convido também a olhar para os teus incômodos e você rever as emoções, que as emoções devem ser visitantes, não hospedeiros. Então não é sempre, não é para sempre que você vai sentir aquela raiva, aquela tristeza, aquela dificuldade que é incluso, né, e que vem num kit de uma dificuldade relacional. Então, como que a gente vai diferenciando então o comportamento suicida da autolesão não suicida? O próprio termo já fala autolesão não suicida. Por quê? Enquanto uma pessoa que tem um comportamento suicida apresenta um desejo de morte porque quer eliminar o sofrimento, a autolesão não suicida existe um processo ansiogênico do qual faz com que a pessoa queira cortar aquela relação. Então, a diferença principal é que num comportamento suicida, a gente pensa que a pessoa quer morrer e quer matar aquela dor e quer fazer com que toda aquela situação suma do cenário existencial. Enquanto a autolesão não suicida traz um certo wake-up call, na verdade, um despertador, que a pessoa quer cortar certas relações e certas situações. Então, quando eu faço o manejo do comportamento de autolesão e comportamento suicida, eu diferencio perguntando para a pessoa qual é a prisão que você tem trazido na sua existência, que tem te paralisado e cristalizado e feito com que você coloque tudo isso em forma de ação autodestrutiva. Como é que você vai aprender a se cuidar, a se querer bem, meu bem? Porque muitos de nós precisamos acreditar que o nosso sofrimento é efêmero, que as nossas emoções, de novo, são visitantes e que a gente precisa transformar a agressividade em assertividade. Quando você acredita que você possa dar um basta no seu sofrimento, falando e comunicando, tanto é que uma das definições que eu trago para o processo autodestrutivo é a seguinte: é um ato de comunicação de dores sentidas e não consentidas. Veja bem, quando eu falo que é um ato de comunicação, e comunicação existe um receptor e um emissor, as duas pessoas precisam estar em congruência para que você possa gritar por socorro, pedir por socorro, entendendo que se está doendo, é teu dever também, uma corresponsabilidade, você ir atrás realmente da ajuda. Muitas vezes a gente não sabe, porque eu acompanho pessoas em intenso sofrimento existencial e eu falo para as pessoas, às vezes
você está procurando, por exemplo, açúcar no borracheiro. Então, muitas vezes eu vejo pessoas sofrendo, né, em demasia, sofrendo e trazendo muita confusão existencial. E aí eu falo para a pessoa, o que de fato você acredita, por exemplo, no comportamento suicida, que a sua morte te resolveria? O que de fato você poderia, né, comunicar em relação ao sofrimento que você está vivendo? Como você que conhece alguém com ideações suicidas, planejamentos, poderia ajudar ou pelo menos poderia acessar este sofrimento? Primeiro, perguntando e acreditando, e aí então eu trago 3 características apontadas pela Organização Mundial da Saúde, a saber. A primeira é a ambivalência, que eu acabei de falar, que a pessoa não quer se matar, mas ela quer matar o sofrimento. Então a isso eu trago uma fala do Edwin Schneiderman, que nos ensina que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Veja bem, quando eu tenho alguém que pensa na morte como possibilidade, de fato, ela está escancarando o que ela está sofrendo. Então, a primeira coisa e a primeira conduta que você fala, né, é que normalmente a teoria da suicidologia acredita que a pessoa não quer se matar. Ela quer matar aquele sofrimento que realmente essa pessoa está entendendo como insuportável e insuperável. Então, a gente vai precisar ajudar esta pessoa a entender e a vislumbrar e ampliar as possibilidades existenciais para que a morte não seja a única saída. Sabendo disso, a gente também entende a segunda característica do comportamento suicida, que é o pensamento enrijecido. Muitas vezes, quando você polariza tudo ou nada, sempre ou nunca, vida ou morte, você está trazendo a fatia de uma rigidez. E quem de nós consegue viver de uma forma rígida, com um pensamento único? Não, gente, a gente precisa ampliar realmente a nossa maneira da gente lidar. Eu gosto muito da ideia de apreciar as diferenças. Eu, que dá na cara que eu sou japonesa, sempre ouvi todo japonês é igual, coisa que eu sempre odiei. Então eu me fiz uma japonesa diferente no sentido de ampliar, né, a minha capacidade existencial, porque obviamente, né, ninguém é igual a ninguém. Então você tem uma capacidade de lidar com o seu sofrimento que você não pode se enrijecer. O que eu te convido nesse momento é que você possa resgatar a sua espontaneidade. Eu tenho uma frase que eu falo que a vida é a arte que leva tempo. Muitas vezes a gente precisa realmente resgatar as nossas, né, formas criativas, a gente precisa se reinventar. E a gente, sim, precisa apreciar as diferenças, porque são as diferenças que fazem com que a gente contemple alguma luz no meio do escuro. Então, desde pequena também eu sempre acreditei que eu não gostaria de repetir a modalidade de enfrentamento da minha mãe. Então, eu sempre acreditei que a gente não pode se acostumar. A minha mãe, aliás, esse era o verbo que a minha mãe mais falava. Eu estou tão acostumada a ser maltratada, então eu prometi para mim, e eu te convido também, para que você não se acostume às questões e não se enrijeça de um jeito só, de uma maneira única, porque isso faz com que você perca de vista as tuas possibilidades existenciais e amplie a sua forma de viver e estar vivo ou viva nesta existência. E a terceira e última característica é aquilo que foi traduzido como impulsividade, mas que eu trago para você como uma capacidade de você atuar em relação aos teus sentimentos e às tuas emoções. Veja bem, lembra que eu trouxe para você um convite de que você tem que entender que as emoções são efêmeras, que nada é para sempre,
que a gente vai precisar reconsiderar os nossos problemas, caso contrário, a gente vai implodir em suicídio, em processos autodestrutivos. Então, eu te convido a não atuar, a não reagir em relação ao teu desespero. Eu utilizo uma das teorias que é do Viktor Frankl, que ele fala que desespero significa sofrimento sem sentido. Ora, quando a gente se sente desesperado, certamente você vai reagir abruptamente e esse é um momento em que você vai atuar, que em psicologia nós chamamos de acting out. Aquela impulsividade que foi traduzida como característica do comportamento suicida pela Organização Mundial da Saúde tem a ver com a maneira como você não pode se desesperar ou reagir prontamente dando respostas imediatas. Tanto é que eu costumo falar que quando alguém se mata, ela atuou naquele desespero. Naquele momento que realmente a gente nunca vai saber o que vai acontecer ou o que aconteceu de fato com a pessoa. E aí, então, exatamente por isso, eu te convido para a próxima aula, daqui a pouquinho, né, sobre luto por suicídio e pós-venção. Antes da gente entrar nesta aula, quero falar para você como que a gente vai tentar ajudar a pessoa, ou pelo menos que manifesta um processo autodestrutivo. Como que a gente vai acessar lugares? Aqui em São Paulo, a gente tem alguns lugares, principalmente eu quero destacar uma escola, uma ONG, que se chama ONG Espaço Ser, Espaço Mateus Campos, que dois pais, um pai e uma mãe, de um filho que se matou, abriu essa ONG que ajuda pessoas que têm ideações suicidas. Também aqui em São Paulo temos a Unifesp e em alguns lugares na cidade de vocês também vocês podem procurar saúde pública, que aí então cada lugar tem a sua especificidade de ajuda para a gente cuidar desse sofrimento intenso que se instala em todos nós. E para fechar esta aula, eu quero trazer uma frase minha. Quem está longe, julga. Quem está perto, compreende. Então, trazendo uma recomendação às pessoas que tentam o suicídio, que se autolesionam, que têm adoecimentos autoimunes, elas não querem só fazer o que elas fazem para chamar a atenção, como eu ouvi quando eu era pequena, com a minha mãe. E como eu tenho acompanhado inúmeras formas de desrespeito em relação ao ser humano. A pessoa que apresenta um processo autodestrutivo fala sobre o sofrimento, fala sobre uma necessidade de comunicar a dor, mas uma inabilidade, obviamente, de comunicar essa dor. E por meio desses comportamentos autodestrutivos se faz ser ouvida e ser vista. Então, que nós possamos tirar estas pessoas da invisibilidade, porque sofrer, né, de uma forma invisível, não percebida, isso é o que traz e agrava o sofrimento humano. Então eu te convido, você que se preocupa com alguém que apresenta um processo autodestrutivo, se aproxima sem julgar, entendendo e perguntando o que de fato diz respeito a você e ao seu sofrimento. Me ajuda a te ajudar. Eu quero estar com você. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.